Olá, queridos irmãos! Hoje sou a responsável pela nossa reflexão. Antes de mais nada, vamos começar orando? Senhor Deus, amado Pai, engrandecemos o Teu nome. Obrigado pela Tua misericórdia nas nossas vidas e obrigado pela Tua palavra, Pai, que nos transforma. Que o Senhor possa ter misericórdia, perdoar nossos pecados e que o Senhor use a minha vida apesar das minhas falhas, ó Pai. É minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém. O tema de hoje é perdão. Sim, essa palavra tão pequena, mas que pode transformar muitas vidas quando colocada em prática. Na verdade, aqueles que se dizem cristãos foram transformados pelo perdão de Deus através do sacrifício de Jesus. Portanto, o perdão está muito ligado com o cristianismo. Se você é cristão, você precisa entender esse conceito de perdão, certo? Então, nós vamos refletir sobre o texto de Mateus 18, do 21 ao 35. O texto, para que nós entendamos melhor o que está acontecendo antes. Jesus conversa com os discípulos, orienta-os sobre o trato com as pessoas e outros assuntos, entre eles o perdão. E então, no versículo 21, Pedro chega para Jesus e faz a seguinte pergunta. Então Pedro, aproximando-se dele, perguntou-lhe: Senhor, até quantas vezes deverei perdoar meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Perceba que aqui, quando Pedro usa o número 7, ele está querendo nada mais nada menos de falar: estou perdoando mais do que devo. Por quê? A lei ordenava que eles perdoassem 3 vezes. Quando Pedro sugere o número 7, que era visto como o número da perfeição, ele estava declarando que ele estava fazendo mais do que o devido. Até que Jesus responde da seguinte forma. Jesus lhe respondeu: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Quando Jesus usa esse número 70 vezes 7, que sabemos que o resultado é 490, ele não está sendo literal, mas sim como uma forma de dizer: não há limites para o perdão. Vocês já imaginaram alguém perdoando? Você já está na vez 403 aqui, ó. 403, mais um pouquinho, ó. Então, Jesus não queria dizer isso. Na verdade, o que ele queria era dizer que não há limites para o perdão. E quando Jesus usa esse número e dá essa resposta a Pedro, ele também complementa com uma parábola, que era a forma de Jesus ensinar algo através de histórias. Nós sabemos que as parábolas de Jesus eram muito eficazes para os ensinamentos e assim as pessoas conseguiam compreender melhor. E Jesus contou a seguinte parábola. Por isso, o reino do céu é comparado a um rei que quis acertar contas com os seus servos. E quando começou, foi-lhe apresentado um deles que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos. 10.000 talentos não era 100 reais, 200 reais, era uma dívida impagável. Nem que aquele homem trabalhasse por toda a sua vida, ele não conseguiria pagar aquilo que ele devia. Naquela época, quando alguém tinha uma dívida e não conseguia pagar essa dívida, o que acontecia? Não tendo com o que pagar, seu senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para que a dívida fosse paga. Então, aquele servo, prostrado diante dele, rogava-lhe: Senhor, tem paciência comigo que te pagarei tudo. A promessa daquele homem era: eu te pagarei tudo. Nós sabemos que isso não é possível. Quando Jesus usou essa figura de 10.000 talentos, ele deixa bem claro que era uma dívida impossível de ser paga. E aquele homem ia perder tudo que ele tinha por causa da dívida. Então, ele roga ao Senhor, ele pede, ele clama por misericórdia e fala que ele vai pagar. Nós sabemos que isso não é verdade porque não tinha como. Comovido, o senhor daquele servo soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Olha que coisa mais maravilhosa. Você imagina o seguinte: um homem que ia perder tudo que ele tinha por aquela dívida que não podia ser paga, que ele nada poderia fazer para resolver esse problema. Então, em um ato de misericórdia, aquele rei tem compaixão e perdoa a dívida. O rei não olhou para ele e falou assim: tudo bem então, vai pagando quanto você pode, dá um pouco esse mês, outro mês. Não. O rei olha para aquele homem que não tem como pagar a dívida e ele fala: a sua dívida está perdoada. Você imagina que aquele homem saiu tão feliz, mas tão feliz, transbordando. Mas então, no meio do caminho, o que acontece? Ao sair, porém, aquele servo encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários,
e agarrando-o, sufocava-o, dizendo: paga o que me deves. Então, aquele homem sai de lá, não tem paciência com aquele que lhe devia 100 denários. 100 denários era uma dívida totalmente pagável, algo super simples de pagar. Mas ele teve paciência? Ele não teve. E você pode até pensar, mas que absurdo, foi perdoado de tanto e não está agora perdoando aquele que devia tão menos. É o que nós fazemos muitas vezes. Deus nos perdoou da condição de pecadores. E é só alguém fazer isso aqui contra nós e pronto. Nós não perdoamos. Então, caindo aos seus pés, o seu companheiro lhe suplicava: tem paciência comigo, que te pagarei. A gente pode até pensar, nossa, o homem tinha amnésia, né? A mesma cena que acabou de acontecer ali, ó. E ele não reconheceu? Pois é. Ele, porém, não quis. Antes mandou colocá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Seus conservos, vendo o que acontecera, ficaram muito tristes e foram contar tudo ao seu senhor. Porque eles viram aquilo que tinha acontecido anteriormente, tinha acabado de acontecer. Aquele homem que foi perdoado de tanto, não perdoou. Este chamou-o à sua presença e lhe disse: servo mau, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Tu também não devias ter compaixão do teu companheiro, assim como tive de ti? E irado, entregou-o aos carrascos, até que ele pagasse tudo o que lhe devia. Aquele homem, ele perdeu a liberdade para o resto da vida, porque, como nós sabemos, a dívida era impagável. Se o rei o entregou aos carrascos para que ficasse lá até que pagasse a dívida, ele ficaria lá para o resto de sua vida, certo? Ele tinha liberdade, ele tinha recebido perdão, mas ele decidiu fazer o quê? Ignorar o perdão. Na verdade, o que aconteceu aqui foi o seguinte: aquele homem demonstrou claramente não ter entendido a dimensão do perdão que recebeu. Quantas vezes nós agimos como aquele homem e demonstramos não compreender a dimensão do perdão de Deus? Nós somos rápidos ao apontar o dedo, mas esquecemos do que fomos perdoados. E a principal parte desse texto é o versículo 35. Jesus termina dessa forma: assim também vos fará meu Pai Celestial, se cada um de vós não perdoar de coração ao seu irmão. Ai, que versículo forte! Jesus aqui deixa claro que se nós não perdoarmos de coração ao nosso irmão, o nosso Pai Celestial também não nos perdoará os delitos. Portanto, se você quer ser perdoado por Deus, perdoe. Nós precisamos entender que Deus nos perdoou e por isso devemos perdoar aqueles que nos afligem. Mas a pessoa nunca me pediu perdão. Mesmo assim, perdoe. Mas você não sabe o quanto eu sofri com isso. Deus sabe. E mesmo assim, a ordem é: perdoe. Não existe uma observação. A menos que sofra muito, então não precisa perdoar. Não existe essa observação na Bíblia, no versículo. Perdoe. Porque existe uma mensagem verdadeira e fácil de ser pregada e ouvida, que é a seguinte: Deus pode restaurar relacionamentos, e isso é verdadeiro. Deus pode restaurar famílias, e isso é verdadeiro. É fácil de falar, é fácil de ouvir, mas o que é difícil de ser ouvido e colocado em prática é o seguinte: você precisa deixar o Espírito Santo tirar o orgulho que há no seu coração, para que no lugar desse orgulho haja o perdão. E um perdão de coração. Existem pessoas que falam assim: eu até perdoo, mas eu não consigo voltar a confiar. Vocês já imaginaram se Deus nos perdoasse dessa forma? Eu perdoo a Amanda por esse pecado aí que ela cometeu, mas eu não consigo voltar a confiar na Amanda, não. Não é esse o perdão que Deus quer da gente. Ele quer um perdão de verdade. Deus quer que nós perdoemos as pessoas de tal forma que não exista sentimentos de mágoa, sentimentos de rancor em nosso coração. Quantas vezes nós vemos famílias destruídas pela falta de perdão? Irmãos que brigam e não conseguem se reconciliar, que dizem ter perdoado, pessoas cristãs que dizem ter perdoado, mas não conseguem estar juntos no mesmo local. Quantas vezes nós vemos pessoas que não conseguem deixar o Espírito Santo entrar, tratar e curar aquilo que foi perdido? Portanto, se você é cristão, entenda, Deus te perdoa de uma forma maravilhosa e Ele espera que você perdoe também. Ah, mas sozinho eu não consigo. Essa é a ideia. Nós não conseguimos mesmo, porque o nosso perdão não tem que vir de nós, tem que vir de Deus. Ajoelhe-se, peça a Ele que Ele trate isso em você. Peça a Ele que restaure o relacionamento.
Peça a Ele que restaure a confiança. Só Ele é capaz de nos ajudar a perdoar sinceramente de coração, porque Ele nos perdoou. Eu gostaria de convidar você a orar comigo nesse momento. E se há alguém que o Espírito Santo está falando agora nesse momento, que está tocando no seu coração, que está na sua mente, que você precisa perdoar ou que você precisa pedir perdão, porque é assim que nós devemos viver o amor e o perdão de Deus nas nossas vidas. Então que você coloque isso diante de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, nós sabemos, Pai, que não somos nada sem Ti. Sabemos que o Teu amor e o Teu perdão nos alcançou de uma forma que nós nunca conseguiríamos nos redimir, ó Pai. Obrigado porque o Senhor, naquela cruz, naquele dia, Senhor, transformou as nossas vidas. E nós somos eternamente gratos, ó Pai, porque o Teu amor é tão grande e nos alcançou. Pedimos agora que o Senhor nos ajude a reproduzir esse comportamento enquanto vivemos nessa terra. Nós compreendemos que o Teu perdão é imensurável e que aquilo que nós fizemos, ó Pai, não se compara às ofensas que podem ser feitas contra nós. Então que o Senhor nos ajude, ó Pai, a perdoar quantas vezes forem necessárias, ó Pai, e perdoar de coração. Nesse momento, ó Pai, se há alguém que precisa liberar o perdão, se há alguém que precisa, ó Pai, resolver questões com relação ao perdão, que o Senhor restaure, que o Senhor traga paz, que o Senhor modifique, ó Pai, as relações, porque só o Senhor pode verdadeiramente transformar essas situações. Obrigado porque temos o Senhor na nossa vida, confiamos no Teu poder. É a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Após essa palavra, qual será a sua atitude? Peça a Ele diariamente, quantas vezes forem necessárias, para que Deus cure, para que o Espírito Santo trate o seu interior. E que nós possamos viver esse perdão dia após dia, alegres, porque um dia nós somos perdoados por Deus. Que Deus abençoe a todos.